Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. E para estrear, eu decidi fazer algo que é um pouco mais difícil de fazer no Instagram, que eu tenho mais interação com vocês, que é responder as suas perguntas, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Nos stories a gente às vezes não consegue falar tanto por causa das limitações, mas aqui eu posso falar abertamente. Então eu pedi para vocês me mandarem algumas perguntas em relação ao estoicismo, dúvidas, conselhos, coisas que eu posso ajudar de alguma forma. E daí vocês me mandaram assim um monte de pergunta aqui e eu vou selecionar algumas e vou falando pra, não sei, aí que você consegue tirar alguma coisa útil desse bolo todo. Mas é isso aí, vamos começar. E a primeira pergunta aqui é do Biel, Gabriel, provavelmente, né? Ele pergunta: como usar o estoicismo para esquecer alguém que só me fazia mal? E bom, a resposta para essa pergunta é centrando em você. A gente tende a colocar muito a nossa vida nos outros, né? Principalmente em relação a relacionamentos, namorados ou namoradas, e a gente começa a despejar nossas vidas neles, né? E depender muito deles. Então, eu acho que uma forma é você voltar a si, voltar para sua vida, voltar para o seu contexto de vida e focar naquilo que você pode controlar e naquilo que você ganhou em relação a essa experiência. Provavelmente você passou por algumas coisas bem ruins com essa pessoa, né? Algumas situações ruins que hoje, quando você para pra pensar, você vê que você desperdiçou, sei lá, anos do seu tempo com essa pessoa e hoje, né, parece um desperdício. Putz, cara, tanto tempo assim que eu desperdicei da minha vida, né, que nosso tempo é tão precioso e você não pode olhar nesse ângulo, você não pode olhar nessa perspectiva. Na verdade, você tem que inverter e pensar o que você pode tirar de bom dessa situação. O que você aprendeu com essa situação? Então, como essa situação te fez melhor? Apesar das coisas ruins, apesar de tudo que aconteceu, como que essa situação específica você consegue transformar e mudar o significado que você tem dela. E a segunda coisa, eu acho que eu falaria aqui é sobre focar nas coisas que você pode controlar, né? Tem um conceito estoico que é o da dicotomia do controle, e o conceito da dicotomia do controle vai falar que a maioria das coisas estão completamente fora do nosso controle e tem algumas poucas coisas que estão no nosso controle. O que está fora do nosso controle é tudo aquilo que é externo a nós. Então, se uma pessoa gosta ou não de você, o clima, o trânsito, quaisquer coisas que a gente normalmente reclama por não conseguir controlar. Então, quando o nosso ônibus se atrasa, a gente reclama: nossa, mas o ônibus atrasou. Ou quando a gente está preso no trânsito, a gente reclama: nossa, mas eu vou ficar aqui quanto tempo parado? Essas são as coisas que a gente não tem controle, então a gente não deveria gastar energia nelas. E as coisas que a gente tem controle são as nossas reações e as nossas ações. Então é a forma como a gente age para com o mundo e com as pessoas à nossa volta e a forma como a gente reage às coisas que o mundo e as pessoas jogam na gente. Então é muito interessante porque os estoicos falam que você só consegue ser ofendido, né? Realmente ser ofendido se você aceitar a ofensa. Então, se alguém me ofende, eu só fui ofendido porque eu aceitei aquilo como uma ofensa. Então, os estoicos, eles tentavam inverter e falar assim: beleza, você pode até falar alguma coisa de mim, mas eu não ligo pro que você está falando. Então, realmente não é uma ofensa, porque eu não dei a importância, eu não dei o valor a essa ofensa. Então, é mais ou menos isso que você tem que fazer e tentar linkar isso com o seu relacionamento, com essa pessoa. Agora é a hora de você viver a sua vida. Agora é a hora de você experimentar o presente. Agora é a hora de talvez perceber que a vida é finita e que você tem pouco tempo. Então, se você acha que você já desperdiçou tempo com aquela pessoa, daqui pra frente, o que você vai fazer com esse tempo? Você vai desperdiçar com outra pessoa ruim ou você vai encontrar uma pessoa que merece realmente você? Eu acho que esses são alguns pensamentos que você pode fazer para mudar suas perspectivas, né? Criar novas formas de pensar que talvez possam te ajudar a seguir num caminho melhor. E a segunda pergunta aqui é do Peterson. Ele perguntou: como um estoico cuidaria de seu ânimo mais explosivo, evitando reagir ou agir por impulso? E bom, essa é uma das questões mais importantes para os estoicos, que é o controle das paixões, né? Então, para os estoicos, a gente vive de acordo com as nossas emoções, a gente é guiado por elas, né? Irracionalmente por elas. Então, quando as coisas acontecem, a gente simplesmente faz e reage. Alguém briga com a gente, né? Como o exemplo que eu acabei de dar. Quando alguém te insulta, você tá reagindo a isso, você tá dando valor àquilo. Então, nós humanos tendemos muito a essa ação, a essa reação, a não pensar com racionalidade. E é aí que o estoicismo entra, né? E os estoicos tinham esse pensamento de racionalizar as coisas. Inclusive, isso é algo que é muito confundido hoje em dia com o estoico ser alguém impassível, alguém que não tem emoções, alguém sem sentimentos, mas não é assim. Os estoicos, eles têm sentimentos, eles sentem profundamente as coisas boas que a vida tem para dar, todo o amor, o carinho, estar com pessoas que eles gostam e tudo mais, e toda essa gama de sentimentos e coisas legais que a vida tem. Mas o que eles querem fazer é guardar essa parte boa e daí pegar e controlar a parte ruim. Então, quando a gente não consegue controlar os nossos sentimentos, quando a gente sente muita raiva, quando a gente sente muito ciúmes, quando a gente sente qualquer sentimento negativo que impede a gente de pensar racionalmente. Então os estoicos querem fugir completamente disso, eles estão todo o tempo tentando melhorar essa questão dentro deles para que a gente possa controlar
controlar esse nosso lobo interior por meio dessa nossa racionalidade. Então, tem alguns conceitos estoicos que ajudam com isso, como, por exemplo, a eudaimonia. A eudaimonia é o conceito final do estoicismo, que é buscar uma vida melhor. Então, para atingir a eudaimonia, que é estar em harmonia com a sua melhor versão, você tem que usar, por exemplo, as virtudes, tem que estar no caminho das virtudes, você tem que ter um caminho de aceitação, aceitar que você não controla certas coisas, né? A aceitação estoica de entender que as coisas vão acontecer na sua vida, queira você ou não. Você pode ou amar essas coisas que acontecem ou odiar. Se você odiar, você está num caminho de autodestruição, porque você está vivendo em vícios, está vivendo em sensações e emoções negativas. A forma como os estoicos buscavam de evitar ter essas emoções explosivas, de reagir muito fortemente, é controlar, ter a parte racional em mente e utilizar os exercícios estoicos e os pensamentos e os conceitos estoicos para fazer isso. Então, esse é um trabalho árduo, é um trabalho diário, a gente está todo dia lá tentando fazer as coisas, né? Então, quando alguém me perguntar como eu aplico o estoicismo na prática, é ali, no dia a dia, nas situações que você vai passando. Quando o seu ônibus atrasa, em vez de você ficar muito bravo e reclamar, é entender que aquilo vai acontecer e aconteceu hoje e vai acontecer no futuro. Quando, não sei, alguém deixa de te responder, uma pessoa que você queria que te respondesse muito, você tem que entender que a expectativa estava dentro de você e não da pessoa, né? Você esperava algo dela que não necessariamente ela iria fazer, porque você não tem controle do que ela faz. Então, é aplicar essas coisas no dia a dia, em todas as situações que você vai passando, você começa a realmente colocar aquilo em prática. Lentamente, ela vai pegando, né, como a rotina, ela vai pegando uma rotina e você vai subconscientemente começar a fazer essas coisas. Esses exercícios estoicos vão começar a rodar dentro de você sem você nem perceber às vezes. Esse é o ideal, né? Então, eu acho que essa seria uma boa forma de seguir. Espero ter respondido a sua pergunta de uma forma satisfatória. Bom, e para nossa terceira pergunta aqui tem uma do Pedro, né? Eu acho que o nome dele é Pedro. Ser estoico pode ser um estado inabalável de neutralidade? Então, o que o Pedro está perguntando aqui é se ser um estoico, né, estar em harmonia com os conceitos do estoicismo, é estar um conceito de constante blindagem em frente aos desafios do mundo, e é mais ou menos isso, é exatamente isso que os estoicos queriam. Eles queriam, né, num exemplo muito bom, é que se eles estivessem velejando pelo mar em algum barco e viesse uma tempestade, eles não iriam se desesperar, eles iriam entender que toda aquela tempestade está acontecendo ali e ela vai passar. Esse seria mais ou menos um exemplo para explicar o que é esse inabalável estoico. Então os estoicos, eles buscavam uma forma de viver muito bem, de viver com virtude, com viver uma vida boa, uma vida feliz, uma vida plenamente que vale a pena ser vivida, e ao mesmo tempo eles queriam ter esse controle das partes ruins da vida. Então eles queriam estar em harmonia de uma forma boa, de uma forma virtuosa com as melhores coisas que a vida poderia oferecer, e ao mesmo tempo eles queriam controlar, mas não controlar de ter aquele controle absoluto, é controlar as coisas que eles podiam sobre a parte ruim da vida, que é todo esse caos, todas essas coisas ruins que acontecem conosco, tudo que vai cercando a nossa vida, né? Todos os problemas e tudo que envolve isso. O objetivo do estoico era ter ferramentas mentais, ter formas e perspectivas de olhar o mundo para que eles pudessem lidar muito bem com essas coisas. Então, é basicamente isso, essa fortaleza mental. É você ter uma fortaleza, uma citadela tão forte dentro da sua mente que você consegue controlar o que entra e o que você sai, né? Então, imagina um castelo medieval. A gente tem lá um castelo, um reino medieval. Ele tem aqueles muros gigantes, aquelas grades grossas de ferro, que nada passa a não ser que o rei permita. Então, a nossa mente tem que ser da mesma forma. Você é o rei da sua mente, você que vai escolher o que entra e o que sai dessa sua fortaleza. Se você vai deixar pensamentos ruins presos dentro de você, é uma escolha sua. Entendeu? A escolha também é sua se você vai permitir que esses pensamentos, essas coisas ruins entrem. Então, essa é a busca do estoicismo, é ter essa fortaleza mental inabalável. E é óbvio que essa é a teoria, ela é um conceito que a gente chama de sábio estoico. O sábio estoico é o ideal estoico, é o maior estoico, assim, a melhor forma que alguém pode ser e seguir o estoicismo. E o sábio estoico é uma utopia, a gente sabe que a gente não vai atingir o sábio estoico, mas o importante é seguir os passos do sábio estoico e tentar alcançar ele, né? É essa curva de tentar, talvez, muito provavelmente nunca conseguir, mas não deixar de tentar, porque esse é o processo que, de acordo com os estoicos, vai levar a gente para uma vida boa, uma vida de virtude, uma vida feliz, uma vida sem vícios, uma vida que a gente pode parar quando a gente for, assim, instantes antes da morte e pensar, a vida que eu vivi, ela foi maravilhosa. Eu não trocaria essa vida por nada, mas eu acho que é isso aí.
Bom, e para terminar aqui, eu peguei uma pergunta do Thiago Santos e ele perguntou: o que fazer com as coisas que não estão sob o nosso controle? Então, eu já falei, né, sobre isso nesse vídeo, mas o que fazer com as coisas que não estão no nosso controle é aceitar o fato de que elas não estão sob o nosso controle. Se você já tem em mente, já tem a ideia de que tem coisas que você não tem controle, tudo que resta é aceitar isso, que é a parte mais difícil, é você aceitar de que tem coisas que você não consegue e nunca vai conseguir controlar. Você não consegue e nunca vai conseguir controlar a forma como uma pessoa se sente em relação a você, a forma como uma pessoa pensa sobre você. É claro que você pode influenciar isso. E o que eu quero dizer com isso? Se eu for uma pessoa boa, se eu passar coisas boas para os outros, muito provavelmente essa pessoa vai olhar de uma forma positiva para mim. Mas eu não consigo forçá-la a olhar de uma forma positiva para mim. Isso tem que vir naturalmente dela. E esse é exatamente o ponto que a gente tem aqui. Não dá pra gente forçar algo que tá fora do nosso controle. Então, o que a gente tem que fazer para algo que tá fora do nosso controle é aceitar aquilo. E é esse processo constante de real dificuldade que você tem que passar todos os dias por ser um estoico, porque você não vai conseguir aceitar certas coisas. Tem certas coisas que a gente vai penar muito para conseguir aceitar, mas elas simplesmente são, não tem como fugir desse fato. Espero ter respondido a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo e curtiu as reflexões que eu fiz aqui, né, durante essas respostas, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição, que eu faço toda semana o envio de uma newsletter, né, são 3 e-mails por semana. Eu até quero fazer mais alguns envios, mas por enquanto eu tô mantendo no ritmo de 3 e-mails por semana, e eu mando e-mails com reflexões e pensamentos para você abrir essa linha estoica no seu dia a dia. Mas é isso, se você gostou do vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal do Prática Estoica e também deixar uma curtida e um comentário, por favor, se você tem alguma sugestão ou se você quer que eu responda mais alguma dúvida sobre estoicismo ou algum outro conselho para você. Mas é isso, muito obrigado e um abraço.